queridos amigos, queridas amigas do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Estamos a caminho da Páscoa e o Evangelho desta quarta-feira, da terceira semana da Quaresma, chama nossa atenção para um ponto fundamental da espiritualidade evangélica, o perdão sem limites. Para o discípulo e a discípula do reino, não basta perdoar. É preciso estar sempre aberto para perdoar cada vez que o irmão ou a irmã pede perdão. Quem se fecha para o perdão, rompe com o Pai dos céus, sempre disposto a passar por cima de nossas faltas quando nos voltamos para Ele. O texto tirado de Mateus 18, 21 a 35, pode ser dividido em três partes. O diálogo entre Jesus e Pedro, nos versículos 21 e 22, a parábola em torno do tema do perdão ilimitado, nos versículos de 23 a 34, e a conclusão no versículo 35. O diálogo entre Jesus e Pedro, nos versículos 21 e 22, gira em torno da pergunta do discípulo ao mestre: quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Essa questão decorre do ensinamento de Jesus nos versículos anteriores sobre o modo de proceder em se tratando de exclusão de um membro da comunidade. E se o irmão ou a irmã excluído se mostrasse arrependido e pedisse para ser readmitido? E se voltasse a agir de modo indevido, fosse novamente excluído e de novo pedisse a readmissão na comunidade? De fato, uma situação muito plausível. A resposta do mestre veio sem delongas. Não digo a você até 7, mas até 77 vezes. A expressão 77 vezes tem um sentido figurado e quer dizer sempre. Quantas vezes o irmão ou a irmã pecar e se mostrar arrependido, deverá ser perdoado e acolhido. A resposta de Jesus evoca o livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 24, que diz: Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 77 vezes. Quando Pedro limitou o perdão até 7 vezes, com certeza esperava que Jesus o chamasse de exagerado. 7 vezes seria demasiado. Afinal, para que tamanha condescendência? Por que protelar uma situação sem esperança de se pôr fim a esse vai e vem? Afinal, paciência tem limites. Porém, o modo de pensar de Jesus segue noutra direção. Isso fica claro na parábola que ilustra como a prática do perdão deve ser entendida no âmbito da comunidade do reino, inspirada no modo de proceder de Deus. Na pequena história, correspondente aos versículos 23 a 34, tudo é inverossímil, hiperbólico e exorbitante. A começar pelo tamanho da dívida que um dos servos do rei tem para com o seu soberano. 10.000 talentos. Não dá nem para imaginar. Um talento correspondia a 34 quilos. 10.000 talentos, portanto, seriam 340.000 quilos. Nós podemos imaginar uma montanha de ouro ou de prata. Que faria um ser humano com tanta riqueza? E quem tem tanta riqueza para emprestar? Por outro lado, só um rei ingênuo poderia esperar que, vendendo o devedor, com sua mulher, seus filhos e todos os seus bens, conseguiria reaver o empréstimo. Mas ainda, que crédito poderia dar ao servo inadimplente que lhe suplicava um prazo
para quitar toda a dívida. Para completar, por pura compaixão, o rei manda soltá-lo. Ele perdoou a dívida sem nenhuma exigência, ou seja, uma situação improvável no mundo dos humanos. O passo seguinte da parábola vai na direção diametralmente oposta. A enorme generosidade do rei contrapõe-se à enorme mesquinhez do servo. Esse encontra um companheiro que lhe devia 100 denários, um nada comparado com 10.000 talentos. Um denário era a quantia paga por uma diária de trabalho. Diferentemente de como fora tratado pelo rei, o servo tacanho quase sufoca o companheiro, exigindo o pagamento imediato daquela dívida irrisória. Insensível ao pedido de um prazo para saldar a dívida, faz-se de surdo e manda jogar o companheiro na prisão até que lhe pagasse o último centavo. Nossa história continua com a iniciativa dos companheiros daquele servo impiedoso, cujo perdão da imensa dívida por parte do rei deve ter sido bem conhecido em seu ambiente. Horrorizados com o acontecido, os companheiros logo entram em contato com o rei e lhe relatam o que acontecera. O rei, então, convoca novamente o servo mau, que foi incapaz de perdoar a minúscula dívida de um companheiro, que lhe suplicava compreensão após ter sido perdoado de uma dívida incalculável. A palavra do rei já deixa entrever o desfecho da história. Servo mau, eu perdoei toda a sua dívida porque você me suplicou. Não devia você também ter compaixão do seu companheiro como tive compaixão de você? Resultado, o servo mau foi entregue aos verdugos até que pagasse toda a dívida. No versículo 35, Jesus arremata a parábola afirmando: eis como meu Pai Celeste agirá com vocês se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Essa conclusão tem a ver com o Pai Nosso, quando Jesus ensinou os discípulos a rezar, dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Nossa versão do Pai Nosso diz: perdoai-nos as nossas ofensas. Porém, o texto original grego de Mateus 6,12 fala em dívidas e devedores, como na parábola do capítulo 18. Para Jesus, o perdão que os discípulos e as discípulas do reino oferecem será sempre um nada comparado ao perdão recebido do Pai dos céus. Mesmo que perdoemos 77 vezes, jamais nos aproximaremos do perdão que o Pai dos céus compassivamente nos oferece. Nada se compara ao perdão hiperbólico que cada dia recebemos de Deus. Dediquemos um tempinho de oração para verificar nossa prática do perdão. Temos a mentalidade de Pedro e a do servo mau da parábola, ou nos inspiramos no modo de proceder de Deus, que por compaixão nos perdoa sempre, mesmo que seja 10.000 talentos? O modo de proceder dos discípulos e das discípulas do reino choca-se sempre com a visão estreita do mundo. Boa oração para todos e para todas.